Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de perspectivas e retrospectiva da Sal da Terra 90. Nós estamos em celebração dos nossos 20 anos e eu estou aqui hoje tendo o privilégio, depois de estar alguns meses, anos fora, e estou aqui com os meus amigos, estou aqui com o John, estou aqui com o Vivaldo, com o André. Nós vamos ter a oportunidade de nos apresentarmos um pouquinho para então conversarmos um pouco da nossa história e como que a nossa história se encontra com a história da Sal da Terra 90 e como que a Sal da Terra 90 se encontra com a nossa história. André, quem é você? Olha, bom, obviamente meu nome é André, sou casado com a Claudinha, sou pai da Manu. Manu é mais famosa que eu, com certeza. E agora sou vô da Liliane, né? Tenho uma netinha e estou na 90 desde 2010. Né? Desde 2010, mas caminho junto com o Sal da Terra desde os anos 80, né? Vocês não tinham nem nascido ainda, né? Eu não. Então a nossa história é longa, valiosa, preciosa e profunda. Benção. Vivaldinho. Bem, meu nome é Vivaldo, sou casado com a Alessandra, tenho 3 filhos, né? A Ana Luísa, que é casada hoje com o Vitinho, estou também esperando um netinho que está chegando por aí, o Timóteo. Tem a Rafaela, né? Está com 20 anos. E o João Gabriel. Então, é a família. Eu sou engenheiro, né, de formação e também eu estou aqui na 90 desde... A gente mudou para cá, para Goiânia. A gente é originalmente de Uberlândia. A gente mudou para cá, para Goiânia, em 2015. Mas aí a gente foi lá para o Jaó e aí, na 90 mesmo foi a partir do final de 2016, 2017 agora, não lembro. Mas também minha história no Sal da Terra é desde os anos 80, porque eu me converti aqui em Goiânia. É desde antes de ser Sal da Terra, né? Desde antes de ser Sal da Terra. A gente era só parte do movimento que a banda Sal da Terra fazia na Presbiteriana. E aí me converti e quando o Sal da Terra começou, estava lá junto também. Você era aquele menino que carregava os cabos, assim. Eles têm um nome para aquele adolescente de 12 anos. Eu não vou falar aqui, porque falaram que a gente não pode falar besteira, mas... Então, era aquele adolescente que ficava atrás de todo mundo. John. Demais. John, é eu mesmo. Então, sou o John, né? Muitos perguntam assim, rapaz, mas é João, né? Daí você tá, né? Quando você fica fora do Brasil, você coloca John, daí depois você esquece quando vem pra cá, né? Eu falo, oh, meu Deus do céu. Mas eu sou o John. Não é qualquer John, não. É John Peterson. John Peterson. Não, duro que é. Oh, meu Deus. Só o bullying, né? E eu sou missionário, né? Sou pastor. Fui consagrado em 2003, quando a gente estava nos Estados Unidos. Sou missionário há mais anos, né? Desde o ano 2000, saí do Brasil. A gente ficamos, não vou falar o nome do país, né? Mas ficamos num país fechado na Ásia desde 2007. Viemos para Goiânia em 2012. A nossa família, pela parte da Carol, né? Minha esposa, tem 2 filhos, Josiah e Joshua. Tem que acompanhar os nomes, né? Os nomes têm que ser difíceis igual o meu. E a Depois Carol... a gente põe legenda também. A família da Carol já está, né, muito tempo na Sal da Terra, desde o princípio aqui em Goiânia. E nós tivemos a oportunidade de estar aqui em tempo mais integral, né, em 2012, quando nós voltamos da Ásia. Ficamos aqui de 2012 a 2015 e depois voltamos para o campo, né, campo missionário. Então, agora a gente está aqui desde a pandemia, 2020, já então 4 anos, né, 4 anos e meio. E tem sido muito bom, né? Então, estamos alegres, felizes por esses 20 anos, fazer parte desses 20 anos da nossa comunidade. Amém. Graças a Deus. Estava pensando que o John tem que escrever mais livros, porque John Peterson é um nome de autor de livros, né? Muito bom. O que atrapalha é o Santos, né? No final. Você põe só S. Eu sou o Rafael Cassiano.
Sou casado com a Iana, pai do Vitor e da Aurora. Estou no Sal da Terra também há 15 anos, aproximadamente, desde 2009. E venho de uma família cristã, já sou 5ª geração de cristãos, né? E Deus, sim, o meu tataravô já era cristão. É um privilégio, por muito tempo eu não achava, né? Porque ia nos acampamentos e sempre alguém tinha um testemunho de que tinha levado um tiro, tinha usado droga, tinha ido numa boate e eu nunca tinha feito nada disso. Não, Deus não fez grande coisa na minha vida. Mas hoje percebo o privilégio, né, que temos e também tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Porque a Bíblia orienta-nos a contar a história. A nossa fé é uma fé de tradição histórica, é uma fé de família, né? Nós passamos de geração em geração. Nosso Deus é um Deus de geração em geração. Eu hoje sirvo num país, né, no continente europeu, que já foi muito abençoado pelo Evangelho e que muitas pessoas hoje nem pronunciam o nome de Deus. Deus não é uma palavra, não é uma questão, não é nem que odeia esse Deus, é que é indiferente, né? Porque gerações e gerações talvez deixaram de contar a história. Então também bom a gente estar aqui para conversar um pouquinho sobre a história. Eu acho que você está falando aí, tem tudo a ver. Eu acho que o sentimento que a gente está vivendo agora nessa questão dos 20 anos, porque parece que hoje as gerações estão durando menos tempo, né? O ciclo de uma geração. E parece que nós estamos nesse movimento agora de pensar numa próxima geração. Acho que é por isso que o tema é bem legal, né? Da gente trazer à memória tudo que foi aquilo que Deus fez através de nós, né? E principalmente em Goiânia vocês são mais dinossauros do que eu, né? Mas da gente ver isso e trabalhar essa questão de perspectiva, acho que é um momento muito de Deus isso, bem legal estar aqui para isso, né? Sim, acho que a gente tem que insistir nisso. Eu estava terminando assim de me apresentar, né? A minha história então tem muito a ver com isso, né? Fomos parte de uma igreja onde a minha avó fazia parte, meus pais faziam parte, eu fazia parte. A minha esposa, né, que hoje a minha esposa, na época namorada, converteu-se nessa igreja por causa da nossa amizade pré-namoro. É uma amizade, né, assim, totalmente despropositada. Eu não tinha nenhuma intenção. E depois o Senhor nos trouxe, né, para o Sal da Terra, para um novo momento da nossa jornada espiritual. E eu devo muita coisa à Sal da Terra 90, ao Ministério Sal da Terra. Eu sou formado dentro da Sal da Terra 90 e acho que falando em termos de gerações e formação espiritual de outros filhos espirituais, acho que isso também tem tudo a ver com a minha história, que sou o mais novo aqui de vocês de idade e também de ministério. Eu lembro de brincar com o André, porque o André tem de ordenação pastoral o que eu tenho de idade, né? E isso não o torna velho, isso só me faz novo. Mas eu sou um filho da casa, né? Assim, eu não almejava o ministério assim antes. Eu era um representante de medicamentos, sou formado em marketing. Trabalhei sempre assim nas vendas, no comércio e tal, mas era muito envolvido com a igreja desde sempre, né? Líder de juniores, líder de adolescentes, líder de jovens. Tocava em banda, depois toquei no louvor da Sal. E a Sal foi me formando na relação para ter uma paixão ministerial e o conselho foi me convidando cada vez mais para dentro e dando espaço. E essa é uma dinâmica muito bonita de uma igreja que ainda não é uma igreja muito grande como hoje. Dentro do nosso molde, nós entendemos que somos uma igreja grande, que existem outras maiores que nós, mas para nós vivermos o que nós queremos, consideramos a nossa igreja grande. E na época era mais possível arriscar, né? Então eu lembro a primeira vez que eu preguei na Sal da Terra 90, foi uma pregação de 19 minutos. E eu lembro que um presbítero muito querido, no final, chegou em mim e falou assim: meu filho, foi bom, mas você precisa trabalhar a sua conclusão, porque metade da sua pregação foi tentando acabar. Mas é para vocês terem noção do nível treino, que era, do desafio que era para mim falar em público, e o tanto que devia ser ruim para as pessoas ouvirem. Desafio para ouvir também. E essa igreja que suportou isso, né, agora envia-nos para Portugal e a gente serve numa cidade muito cosmopolita, que é Lisboa, onde tem várias culturas, onde o discurso é apurado. E graças à Sal da Terra 90 e essa história que tem sido contada há muito antes de mim, mas também comigo, hoje a gente pode ter John espalhado e agora que servindo um pouco e já vai espalhar de novo, a gente que está sendo espalhada, enfim. Então acho que a minha história realmente tem muito a ver
com a Sal da Terra 90, talvez pela minha idade, e muito do que eu estou vivendo hoje é por causa desse encontro que Deus promoveu há 15 anos atrás. Eu estou casado muito por causa disso, estou no ministério muito por causa disso, e trabalhei em algumas coisas que Deus tem feito até agora muito por causa disso. Bom, mas vamos então, porque aqui acaba que a nossa história se encontra muito com o que nós estamos experimentando de igreja, e a minha, né? Eu quis aqui fazer uma ênfase maior, mas a gente... Vamos conversar um pouco mais, né, sobre isso. E eu não sei, o André disse que chegou em 2010, né? Na 90. Na 90, então. Mas alguma coisa que você nota assim, de 2010 para cá que você queira ressaltar? Porque aí depois já tem um salto de 7 anos ali pro Vivaldo, né? Na 90. Eu fico pensando, né? Na verdade, quando eu entrei na 90, eu não conhecia o John, né? Sim. E eu demorei uns 5 anos que eu estava aqui para conhecer o John, e o John é anterior. Então, como é que isso significa justamente esse movimento, né? E algo que ressalta do que você falou, né? Que eu fico vendo o carinho que todo mundo tem por você e o carinho que as pessoas têm. Então, exercer ministério nesse ambiente, que eu acho que é uma coisa que fica uma marca. E sempre assim, eu tenho muito cuidado da gente entender a igreja, mas realmente entender o dom que Deus tem dado para a igreja nisso, sabe? Nessa alegria, na relação. A gente, é lógico que vive todas as coisas estruturais que as igrejas vivem, mas a gente viver numa base relacional e sempre pensando nisso, isso faz a gente aguentar um monte de coisa, né? Sim. Então, mas beleza. Interrompi o André. Eu achei que tinha mudado o nome. Não. É uma roda de amigos, de conversa. Um tem que interromper o outro, senão não é amigo. Mas assim, eu acho que, no meu caso, eu acho que é muito legal a gente falar, né? Talvez vocês nem saibam disso, né? Mas a minha história com Revelações, hein? a minha história com Sal da Terra nasceu exatamente no ano de 1980, né? Foi antes de eu nascer. Hã? Em Cristo. Ok. Explicado. E porque eu vim de São Paulo, morava em São Paulo, e vim para o ABE, né? Muita gente conhece o ABE aqui, o acampamento. E eu já tinha 17 anos. E nesse acampamento foi quando eu tive um encontro pessoal e transformador e definitivo com Cristo. E o que isso tem a ver com o Sal da Terra? Tem a ver que toda a banda Sal da Terra estava no acampamento servindo, não como banda, mas como líderes do acampamento. E a minha diferença de idade pro Júnior é muito pequena, né? Eu tinha 17 e ele tinha 20. O Júnior, no caso, é o Paulo Júnior, viu, gente? Paulo Borges Júnior. Ele tinha acho que 20 ou 21 anos, então assim, era pequeno. E o Paulo Júnior nem é o mais o velho da turma. Mais velho da turma, tinha outros mais novos. E eles estavam servindo no acampamento. Olha só. E eu lembro que eles me marcaram muito, né? O jeito dele, a forma deles viverem e tal. E no ano seguinte eu voltei para esse acampamento novamente, foi quando eu tive meu chamado pastoral. Né? Foi quando Deus falou comigo para entrar para o chamado ministerial pastoral. E 6 meses depois eu estava dentro de um seminário, né? Na época nós éramos todos da presbiteriana, né? Então, e desde então a nossa relação com o Sal da Terra sempre foi muito próxima. E uma das coisas que o Ministério Sal da Terra marcou a minha vida foi justamente a forma de pastorear baseada na relação, desde aquela época, entendeu? Então, isso não era dito porque a gente nem entendia isso muito bem, né? A gente não sabia mensurar isso como uma forma de pastorear, porque isso não existia naquela época. Os pastores não tinham relação com as pessoas assim. Então, era um job, né? Era um trabalho, exatamente. Então eles tinham um emprego que eles tinham que pregar, que eles tinham que cumprir umas tabelas e tal, né? E aí, essa relação com a Sal da Terra, e aí nem era igreja Sal da Terra, né? Nós estamos falando de uma banda que era de uma igreja presbiteriana e tal. Mas isso marcou de uma forma muito profunda. E a gente continuou, mesmo eu em São Paulo e eles em Uberlândia, continuou a nossa relação sempre muito próxima. E
quando eu me formei, me tornei pastor e tal, a nossa relação... Aí o Sal da Terra, acho que foi no ano 2000, né? Não, foi 2000 não. Quando virou ministério? Virou igreja. A igreja foi lá para 90 e tal, né? 90 e alguma coisa. Acho que foi 92 que virou ponto de pregação da Caraíba. Eu não lembro bem data. Não também sou ruim. Mas assim... Mas foi lá para 97, eu acho que virou... Década de 90, vamos colocar assim. Vamos lá. Na década de 90, eu fazendo seminário, eu preguei no Caraíba. Como seminarista, eu preguei lá no Caraíba, ainda era presbiteriano do Caraíba, antes de virar Sal da Terra. Entendeu? Lá na casa do Lá no fundo da casa do César. Lá na tenda, na casa do César e tal. Ou seja, a nossa relação sempre foi assim. Isso me influenciou profundamente. A minha maneira de ser, a minha maneira de viver ministério. E então, mesmo como pastor presbiteriano, que eu fui pastor presbiteriano por 15 anos, a minha maneira de viver ministério sempre foi com esse modelo de mesa, de comunhão, de trazer para casa, de ir nas casas, de estar com as pessoas, muito mais na relação interpessoal do que na relação púlpito-auditório, né? Que é o que a gente era acostumado, né? Na minha treinado, né? Inclusive treinado no seminário para isso, né? E então essa influência é que eu acho que é a grande marca do Ministério Sal da Terra, e eu acho que é a grande marca da Sal da Terra 90, né? Falando de perspectiva, de retrospectiva, né? Que se tem uma coisa que as pessoas chegam na 90, quem chega na 90 é um testemunho comum, a gente ouvir o quê? Puxa vida, as pessoas aqui nos recebem bem. Esta é uma igreja acolhedora. As pessoas nos recebem bem. E eu creio que isso tem a ver com o que nós vivemos lá desde essa época, dos anos 80 e 90, né? Porque isso marcou a nossa vida de tal forma que se tornou uma marca da congregação, né? Tanto é que hoje o nosso desafio é o quê? Nós estamos grandes demais para conseguir viver tudo aquilo que a gente entende. Nós já estamos começando, né? Aproveitando o seu gancho da retrospectiva. É um desafio para nós e acho que é também por isso que nós, além de estarmos celebrando os 20 anos, nós queremos meditar sobre perspectivas, porque nós queremos manter a coerência. E parte disso tem a ver com o que foi feito lá atrás, quando o Paulo Júnior se deslocou para Goiânia, que provavelmente quem está aqui ouvindo a gente agora já ouviu o Paulo Júnior, o Almir, o Marcão Neemias conversar a respeito disso. Porque quando nós vamos ficando muito no mesmo ambiente e fazendo aquilo que a gente crê, mas aquilo vai crescendo e já faz muito tempo que a gente está ali, tende a ir havendo algum conforto. E o conforto faz a gente perder o fio. Eu aprendi agora lá em Portugal que não pode pôr faca de precisão, por exemplo, uma faca de churrasco, eu não posso pôr ela para lavar na máquina de lavar louça, porque a água quente faz perder o fio da faca. A faca tem que ser lavada com água fria, não pode ser com água quente, porque o conforto rouba a precisão. Já aprendi mais um. E aí vai fazer diferença no eu lembro de ouvir assim, né, o Paulo Júnior contar algumas coisas de que parte do que motivou o movimento para Goiânia era exatamente forçar esse deslocamento para gerar um desconforto, para afiar esse machado, como diz lá em Eclesiastes, para a gente continuar bom de corte. E hoje acho que a nossa igreja está vivendo um momento assim. É por isso que nós estamos multiplicando, né? Plantando igreja, enviando missionários, forçando algum desconforto, lavando com água fria, vamos colocar assim, para nós não perdermos esse fio, né? Para nós continuarmos sendo essa essência que nós somos, mas que há uma tendência, uma pressão para que nós não mais sejamos. E o número faz essa pressão de uma forma muito ruim, né? Porque você não consegue fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, porque há uma pressão numérica, né? É verdade. Muito bom. Olha, acho que podia aproveitar aqui para o John, porque nós começamos a falar dessa coisa de forçar um deslocamento, ainda que o Vivaldo também veio em deslocamento, mas o John, na sua experiência de missões,
tendo em vista essa questão que o André falou da esfera relacional, qualidade das relações, a forma de viver o ministério como a gente vive, estando em missões, eu lembro de te ouvir com alguns testemunhos, e hoje eu estou no campo missionário também, e ouço testemunhos de missionários que não têm um vínculo forte com a sua igreja local e que não desfruta desse nível de relação, de conselho, de intercessão, de conversa, de acolhimento, de receber a família de X tempos em X tempos. Como é que tem sido a sua experiência, né, assim, desde mais ou menos aí de 2010 para frente, como a gente está começando aqui, até agora, em termos de retrospectiva, mas também se quiser trazer alguma coisa de perspectiva? Então, é interessante porque eu casei em 2002, né? Nós casamos aqui em Goiânia, mas nós estávamos nos Estados Unidos e depois disso, quando a gente vinha para o Brasil, a gente vinha para visitar os pais da Carol, né? Família delas, irmãs, e eu ia para a Sal, né? Aí a gente, praticamente assim, de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, a gente passava aqui. E é muito interessante ver assim, o desenvolvimento da igreja. Né? Os pastores, provavelmente eu vi todos os pastores, né? Antes do Marcão, que estavam aqui, né? E era muito interessante ver assim, a dinâmica de igreja. Toda vez que a gente voltava para cá, tinha uma dinâmica diferente, mas na mesma progressão, no mesmo caminho. É muito interessante que Deus ele dá a direção. Né? Para todos nós, Deus dá a direção. E na direção existem os detalhes dessa direção. Como que vai ser feito? Né? Quais são o que a gente chama de passos, né? Então, em missões a gente fala muito isso. Qual é a direção que Deus está te dando? Né? Agora, os passos, às vezes você vai rodar até chegar, mas você está indo numa direção. Você não pode ir para a direção contrária, né? Nós vivemos aqui um tempo muito especial de igreja, foi em 2012 a 2015. Né? Então, logo depois de 2010, de 2012 a 2015, nós viemos, né, da Ásia, já estávamos lá desde 2006, e foi um tempo muito precioso. Eu não fui eu não fiquei aqui como pastor, né, dentro da Sal da Terra. Era um tempo que a gente estava vindo do campo e a igreja nos conhecendo, porque foi a primeira vez que a gente parou por mais de 2 meses, né? Ou 1 mês, que a gente geralmente vinha para 1 mês. Você já era missionário da igreja por uma relação à distância e também familiar. Exatamente. E depois nós tivemos a experiência de viver em loco, né? Por algum curto espaço de tempo, mas para nos conhecer mais. E eu lembro que em 2012, quando a gente chegou, o conselho falou assim, cara, agora é o tempo de vocês conhecerem a gente conhecer vocês, né? Então, tinha uma apreciação do ministério que a gente exercia, né, do serviço missionário, existia um engajamento de certa parte. Era uma das igrejas que a gente podia chamar uma igreja que nos acompanhava, mas a nossa relação era ainda pela distância, né, e por não termos saído daqui para o campo, então a gente precisava disso. 2012, 2015 foi especial. A Carol trabalhou... serviu com Geração Sal, né? E eu fiquei servindo na área dos adolescentes, né? Que até a gente colocou o nome de Gad depois, né? Que eram os gaditas, né? Com cara de leão. Eles adoravam esse nome. Parece que foi um nome bem colocado por um adulto mesmo. Mas foi muito bom. Foi um tempo onde a gente conheceu realmente assim o que é, né, o DNA, né? O que é o DNA da Sal da Terra. Na verdade, eu conheci o Paulo Júnior a primeira vez, eu estava em Fortaleza. Nós tínhamos voltado dos Estados Unidos, fomos pastorear lá jovens em Fortaleza. Eu acredito que foi 2005. E o meu sogro pegou e falou assim, que meu sogro quer que a gente conhece todo mundo que ele conhece, né? Visita todo mundo que ele conhece, a gente vai para qualquer lugar. Ele falou, não, eu tenho um amigo aí, eu tenho um parente, né? E o Paulo Júnior foi lá para Fortaleza dar uma aula lá, não lembro aonde, não sei nem se foi Perspectivas ou Jocum, alguma coisa, convidaram ele para dar uma aula. E nós fomos, né, lá encontrar com ele, né? Não conhecia ele, né? E depois a gente foi comer um lanche junto, né?
E foi a primeira vez que eu conheci, né, o pastor dos pais da minha esposa, né, da família, né. Eu conheci um pouco ele de ouvir falar, né. Na época eu não tinha nada de mídia social, né. Então eu ouvia um pouco assim, né. E foi uma bênção, assim, foi conhecer ele e o DNA, depois mais 2012 a 2015, né, que a gente passou aqui. Então nós saímos aqui enviados, né, foi a nossa igreja enviadora, né, em 2015, quando nós voltamos para a Ásia, passando ali nos Estados Unidos 2 anos, antes de voltar para a Ásia. Mas o que a gente vê realmente assim, tem muitas, na área de missões, né, tem muitas igrejas, muitas denominações que o missionário ele é um número, né? Ele é um número e para o missionário dessas denominações, dessas igrejas, a pessoa mais importante para ela talvez é o tesoureiro, a tesoureira ou o tesoureiro. É que ele tem mais contato. Exatamente. Aliás, é o único contato muitas vezes. Exatamente. Né? Ou é o pastor principal, né? Então ele tem que estar com aquela segurança que eu tenho contato, eu tenho a graça, o amor do tesoureiro e do pastor principal da igreja. E isso é diferente na SAL, porque como nosso sistema de governo é de conselho e a gente entende que um não está acima do outro, para nós missionários, né? O Pijama tem vivido isso, para nós em missões, a gente não tem que estar em contato só com o Marcão, por exemplo, que no nosso caso é o coordenador do conselho, né? da 90, né? Mas a gente está em contato com todos. Né, com todos. Até durante esse tempo mudou de tesoureiro e eu nunca fiquei sabendo quando a gente estava fora. A gente não precisava ficar sabendo, porque a nossa relação não era financeira, né, mas relacional. Então, no campo, a gente infelizmente vê muitos, né, e eu falo brasileiros, que ou se auto-enviaram, ou foram enviados, mas foram enviados pelo pastor, porque teve uma relação ali. E a preocupação dele é essa questão assim, eu não posso perder o contato ali do pastor principal ou do tesoureiro, que é diferente. No nosso caso, e eu creio que todos os missionários, né, nós que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, concordam com isso, que nós temos uma família aqui. Né? Então, o DNA da Sal da Terra em missões é família, é cuidado familiar, né? É cuidado com as crianças do missionário, com a esposa, né? Com todos ali. Né? Isso que você está falando é interessante, porque às vezes a gente nota, como eu, por exemplo, tenho uma ênfase... Bom, o Ministério Sal da Terra tem uma ênfase muito forte pela unidade, mas também eu vejo que Deus, na minha casa, na nossa vida, usa também muito nessa área, então a gente conhece muitas realidades de igreja. E às vezes tem igrejas, por exemplo, que são muito fortes em pequenos grupos, e eles então têm uma marca relacional boa, forte em pequenos grupos, mas aquilo é meio departamentalizado. Nas outras áreas da igreja são outras dinâmicas. E uma coisa que o John disse que eu acho que é muito bom para nós mantermos em mente e assegurarmos que continuaremos tendo isso para frente, é que, porque na verdade ser família, viver igreja como família faz parte da nossa essência. É o que nós somos e o que nós queremos ser. Sim. Então, todas as áreas da igreja têm que viver a partir dessa perspectiva. Sim. O púlpito, missões, evangelismo, o que for. Né? Relacionamento, como a gente diz, é a base de vida. É o que exato, a gente... Isso não é só para pequenos grupos. Não, isso não é só para a parte de hospitalidade da igreja. Não, isso aliás, cada projeto, né, cada coisa que a gente faz, a gente sempre faz assim, sempre, nunca de um só... Né? Sempre com essa perspectiva de estar pegando visão de mais gente, entendendo o corpo. Até né? a própria ministração, a pregação do púlpito. Há um esforço. Você não prega como quem está simplesmente ensinando, mas você fala como quem está falando com seus filhos. É quase uma conversa. É né? uma conversa de um tentativa. pai com os filhos, né? Ou seja, até isso que em tese não seria muito família, acaba sendo família porque... A forma de você falar, o jeito de falar, até o formato da igreja, entendeu? É acolhedor nesse sentido para mostrar que nós somos uma família. Né? Sim. Eu estava aqui pensando agora
que nós 4 temos uma característica em comum na nossa relação com a igreja e com o ministério, que é todos nós tínhamos um trabalho fora antes de termos alguma remuneração por parte da igreja. Ao mesmo tempo, éramos muito envolvidos com a igreja, né? O André tinha uma empresa, o Vivaldo tinha uma consultoria, o John tinha uma empresa de exportação, eu tinha uma representação. Mas, de nós, o Vivaldo, por mais tempo, é a pessoa que sempre esteve trabalhando nos seus negócios fora e servindo muito dentro. Eu lembro quando conheci o Vivaldo, era ainda mais no início do movimento Sal da Terra em Goiânia e no meu início de Sal da Terra, principalmente, e nós tínhamos a conferência do Ministério Sal da Terra sempre em Uberlândia. E eu conheci o Vivaldo e o Vivaldo, a fama dele é que ele era um plantador de igrejas, né? E um formador de liderança. E eu conheci um discípulo do Vivaldo que é assim, que é o Marco Túlio. Sim. Não só o Marco Túlio, o Fred, o Alan, enfim. Era o conselho de uma igreja que o Vivaldo estava plantando lá em Uberlândia. Aquilo é uma igreja muito bonita, uma igreja hoje que ainda replica muito da essência do Ministério Sal da Terra e do que a gente acredita. E isso tem a ver com a 90. A 90 sempre foi uma igreja onde profissionais liberais, gente que está muito envolvido na sociedade, na cidade, nos negócios, ainda assim servem com muita intensidade dentro da igreja. Acho que era bom te ouvir um pouco sobre isso. Né? Não, é bem legal. Assim, eu estou sendo inspirado aqui porque nós gostávamos disso e continuamos gostando, queremos isso para frente. Mas eu acho isso, por exemplo, assim, eu acho que na hora que vocês estavam falando, estou lembrando lá lá dos primórdios, e quando eu me converti lá na década de 80, eu entrei para a Igreja Sal da Terra e lá a gente já tinha duas coisas que eu achava muito interessantes. Primeiro, era a amizade. Uhum. Então, eu era um garoto de 12 anos, imerso num ambiente lá de jovens, sei lá, 10, 15 anos mais velho que eu, e eles me recebiam bem, eles me ensinavam, eles me discipularam. Mas uma coisa que eu via é que desde aquela época havia essa coisa de não se acomodar. Uhum. Eles eram jovens que saíam para fora, se interessavam quer dizer, tinha um grupo, a banda era um grupo de evangelismo, que fazia todo um esforço e tudo. E eles eram assim. Uhum. Então, todos eles eram profissionais liberais. Eu lembro que um dos que me discipulou um grupinho que a gente tinha, o Ricardi, ele trabalhava num escritório de engenharia que era do Paulo Júnior, do Ricardi, tinha outros. Uhum. E, cara, a gente ia lá atrapalhar eles a trabalhar. Chegava um bando de moleque de 12, 13 anos, eles paravam para nos discipular na relação. Uhum. Então, assim, a gente percebia paixão por Cristo. Não era uma sala de aula, assim, não era uma sala de aula. Naquela época ainda o povo usava aquelas pranchetonas de desenho, e a gente ficava lá. O desenho era na mão ainda. E a gente pegava. Nem sabe o que é isso. A gente pegava aquelas. Nem sabe o que é uma caneta nanquim. Aquelas canetas nanquim e começava a desenhar, estragava as pontas. E ele ficava, não. Agora está todo mundo no Google, caneta nanquim. Então isso é uma marca. A gente não sabe o tanto que isso influencia, porque eu via isso acontecendo, uhum. Né? Desde o Paulo Júnior, aí tinha o Marcos, o César, o Ricardi, o Helder. O Helder era um professor universitário, médico, uhum. Entendeu? Super respeitado, ele estudava pra caramba. Então, assim, e esse pessoal apaixonado por Jesus pegava os finais de semana e colocava a aparelhagem num Fiatzinho e saía para tudo quanto é canto. Desde aquela época o Fiat é desbravador. Né? Quando a igreja estava começando, quando o Sal da Terra querendo fazer esse tipo de influência, eles adotaram, né? Teve toda uma história, adotaram um patronato, né? Que antigamente era meio que um orfanato. Uhum. Né, ainda tinha, e com que amor, para quê? Eu falei assim, a gente tem que levar o evangelho para fazer diferença na cidade. E ninguém era tempo integral, uhum. Sabe? Ninguém era tempo integral nessa dedicação exclusiva, né? Uhum. E aí a gente percebia isso, né? Sempre tinha acaba que essa semente vai ficando, né, na história da gente. Uhum. E mais tarde, quando teve o chamado assim, pastoral, a gente começou a plantar uma igreja em Ituiutaba, depois a gente foi para Ribeirão. Enquanto isso, a palavra era, não, você procura um trabalho para sustentar.
vamos dizer, o meu ministério pastoral começou a ir lá para 98, eu era recém-casado, a minha filha mais velha tinha uns 6 meses, e a gente começou esse processo, né? E que foi bem interessante, né? E a gente vendo todo esse cuidado, né, da gente ser igreja. E nesse início, inclusive, mudou de cidade para ajudar no início de igreja. De igreja, exato. Mexeu na profissão, mexeu em tudo. Eu deixei criança uma profissão, pequena. deixei uma profissão, fui, né, tive que trabalhar alguma Ou outra seja, coisa. é uma vida orientada pelo chamado e não pelo trabalho. O trabalho sempre suporta o chamado, né? Isso. E não o chamado que acompanha o trabalho. E não é um chamado individual, né? Ele sempre é Claro. um chamado que eu vejo, sim, que a gente recebe. Primeiro chamado desse para a gente começar para o Ituiutaba, eu estava saindo da casa da avó da minha esposa, da Lelé, né, da minha esposa, e aí aquela voz de Deus assim, procura o Paulo Júnior e diz que você está pronto. E na hora que eu cheguei lá, o Paulo Júnior tinha algo que a igreja já estava buscando. E quando foi para a gente vir para cá, para Goiânia, foi mais ou menos a mesma coisa. A gente estava naquela conferência de pastores e o Marcão estava pregando sobre a gente tem que espalhar o sal, tem que ser sal fora do saleiro. Cara, aquela palavra caiu feito uma bomba. E aí eu falei assim, gente, eu estou pronto. Para onde? Não sei. Né? Mas dentro da família, dentro da questão de conselho. E aí a gente foi em conselho, falou, então você vem para Goiânia. E quando a gente veio para Goiânia, lá para 2015, eu digo assim, que eu achei uma igreja muito saudável, sabe? Eu fiquei muito alegre com a igreja de Goiânia, porque a gente, em Uberlândia, participando de tudo desde o começo, a gente, quando chega, a gente vê uma igreja extremamente relacional, muito bem fundamentada, isso chamou muita atenção, uma igreja muito bem fundamentada, biblicamente, sabe? Uma igreja, assim, que realmente recebia, né? Assim que a gente chegou, a gente morava num condomínio e uma das pessoas que foi nos receber foi o seu Paulinho. E aí o seu Paulinho pegou a gente num dia, e a família, a gente estava com semanas aqui. E ele falou assim, Vivaldo, vem cá, deixa eu te ensinar alguns caminhos. E ele foi lá em casa, estava chovendo, e eu pensava que a gente ia para algum lugar. Ele não ensinou o Vivaldo a usar o Waze, não. O Vivaldo vai contar agora como é que foi. Não, E a gente pensava que a gente ia para algum outro lugar. Depois eu pus todos os meninos no carro, né? Então era eu, Alessandro e os três. E aí o seu Paulinho, com chuva, ele ia se mostrando. Falou, que tal? Aí ele parava num lugar, eu parava atrás, ele ia lá me explicando, essa rua aqui vai para tal lugar, isso aqui vai assim e tal. Tá bom, seu Paulinho. Né? E tentando memorizar aquilo. Cara, e aí, na chuva. Na chuva ainda. Na chuva, ele abre a janela. descia com o guarda-chuva. Esse é o método e tal. que eu não conhecia. Pois Rapaz, nós ficamos umas 2 horas. Uau. E aí, 2 horas, com o menino dentro do carro de chuva, aí você imagina o que os meninos começam. Vai ficando estressante. Aí eles falaram assim, não, pai, estamos ficando cansados, tal, não sei o que e tal. E eu falei assim, gente, perceba só o que está acontecendo. Seu Paulinho já era um senhor, né? Esse senhor está tirando o tempo dele, está vindo aqui, gastando combustível, pegando chuva, entendeu? Simplesmente para nos receber e tornar a nossa vida mais fácil nessa cidade. Então, assim, vocês não têm noção, isso chama-se dignidade, chama-se honra, entendeu? Então, assim, aprendam isso sabe? E isso foi uma coisa que foi muito marcante para mim. Foi uma escola para os meninos, entendeu? E é uma coisa que a gente vê na igreja, entendeu? Que é esse tipo de comprometimento. É um comprometimento que não busca só o benefício da relação, mas é aquele que se entrega para a relação, entendeu? E isso é muito bom, porque a gente vai vendo gente que está disposta a isso. E eu acho que isso vai marcando. Foi uma coisa que me marcou na vida da igreja. Pegando assim isso que você está falando agora, acho que era bom eu dar um testemunho de um pouco do que eu também experimentei ali em umas partes do Sal da Terra, porque tem a ver com o que é a história, mas do que a gente também quer continuar. Eu acho que cada igreja numa cidade, Deus entrega uma quantidade de carisma, né? Assim, vocês expressam isso.
E é por isso que não tem problema, e é bom que tenham várias igrejas numa cidade, Sim. porque uma instituição só não consegue replicar, às vezes, tudo o Todo que o caráter pode ser de Deus e a replicado. virtude, Nós né? temos que empenhar por tudo. É. Mas há uma graça especial. Uma igreja muito marcada, às vezes, pelo ensino, a outra igreja é muito marcada, às vezes, pelo social, a outra é muito marcada pela qualidade dos seus vínculos, enfim. É ideal que toda igreja tenha missões, é ideal que toda igreja tenha ensino, é ideal que toda igreja tenha vínculos profundos. Tudo bem. Mas acaba que em cada lugar parece que aquilo ressalta. E na nossa igreja eu também percebo isso, assim, ensino como uma qualidade intrínseca da igreja. Né? A partir daí, né, a qualidade dos seus vínculos, então não é só confraria, churrascada e tal, é um vínculo ligado pelo Espírito, pela palavra, O e amor a entregando Cristo. palavra um ao outro, né? E isso sendo inegociável. Então, Sim. não é assim, em nome de manter as nossas relações boas, a gente não toca em assuntos difíceis. Não pode ser assim. É dizer a verdade, né? Em amor, mas dizer a verdade. Também essa questão das missões, assim, do alcance, do para fora, que na minha visão está muito ligado com a unidade, porque uma igreja que não pensa a unidade, pensa em si mesma. E a 90 tem tido uma característica de sempre pensar para além de si mesma. E aí entra muito da minha história com a Sal da Terra 90 e com o Ministério Sal da Terra, porque em 2013 existia um movimento muito forte aqui no Brasil, que era o Missão na Íntegra, que estava trazendo um fôlego e uma saúde numa época onde teologia da prosperidade, confusões teológicas, pastores midiáticos estavam deturpando o evangelho. Essa era uma voz alternativa a essa questão, e o Paulo Júnior fazia parte disso. E ele e o Marcão foram numa conferência em Araçatuba e o movimento ia acabar, por questões de organização, de finança e tal. E lá, eu não estava, mas depois eu ouvi a história, o Paulo Júnior e o Marcão falaram, não, isso não pode acabar. O que a gente precisa fazer para isso não acabar? E aí falou, não, a gente não aguenta mais cuidar dessa estrutura. E o Júnior falou, não, então vamos levar isso para Goiânia e a gente cuida e continua rodando como tá, mas a gente faz a base disso em Goiânia. E foi aí que eu entrei nesse processo. E aí, a partir daí, nós começamos a conhecer muitas igrejas no Brasil, muitos pastores no Brasil. Começamos a fazer muito encontro do Missão na Íntegra aqui, na 90, no MOL, enfim, e em outros lugares também, em Goiânia como um todo. Maranata, né, presbiteriana, porque aí entrou mesmo a nossa ênfase de unidade. Junto com isso, surgiu um movimento liderado mais por jovens, né, que era o Movimento Mosaico, que já existia como um projeto interno da igreja, Sal da Terra 90, com o Diogo e a Priscila. E depois nós percebemos que aquilo podia ter mais alcance, exatamente pelo nome, pela identidade. E tiramos isso da 90, então foi uma oferta da 90 para a cidade primeiro, e a gente não imaginava, mas depois se tornou para o país e para o mundo. E o Mosaico atuava muito junto com o Missão na Íntegra. Basicamente, quem rodava o Missão na Íntegra em termos operacionais era o povo do Mosaico, eram os jovens ali. E essa é uma característica da 90. Essa é uma marca, né? Que é a marca do Ministério Sal da Terra. Dos jovens se envolverem. Emancipação de liderança jovem. Exatamente. Então, colocaram um negócio gigante na minha mão, eu tinha 20 e poucos anos, gigante porque aquilo envolvia pregadores do país todo, famosos hoje em dia, que a gente conhece aí, preços de passagem lá em cima, orçamento de conferência, decoração, livraria, aquilo era uma loucura. E estava na mão de pessoas com 19, 21, 23. Sem medo, né? Sem medo, disposto a correr o risco Isso. de ter que pagar uma conta. E correndo risco, porque erros aconteceram, com certeza, né? Exato. Eu não estava aí, Com certeza. Mas Com sempre que a gente certeza. envolve, só que isso não é o problema, né? E isso, por que nós estamos contando isso? Né? Não é para falar do Mosaico, ou do Missão na Íntegra, ou dos pregadores. É que isso tem tudo a ver com uma coisa que está na essência do Ministério Sal da Terra e faz parte da Sal da Terra 90. E se em algum momento a gente perceber que isso não está acontecendo mais, nós precisamos corrigir isso, né? Então, a partir dali, nós começamos a experimentar muita coisa com o Mosaico, que era o quê? Eu era o coordenador do Mosaico e vou dizer qual era o nosso coração. Nosso coração era, eu descobri no Ministério Sal da Terra, na relação de igreja local, um nível de relação com qualidade, com palavra e tal, que eu não conhecia em outros lugares. Então, basicamente, o que a gente queria com o Mosaico era oferecer para os amigos de outras igrejas, e, num certo sentido, oferecer para a igreja brasileira
o que eu experimentava dentro. Então, era oferecer para fora o que eu Que a tinha. gente recebeu. Eu lembro quando nós entregamos um livro produzido pelo Mosaico para o Ariovaldo Júnior, lá de Uberlândia. E o Ari, depois, num retiro de pastores, falou comigo assim, eu perguntei, falei, você leu o livro? Eu li. Aquilo é o sal da terra. É mais do mesmo. O que você está fazendo? Eu falei, não, é exatamente isso. É porque nós queremos oportunizar para as pessoas que não são daqui o que a gente experimenta aqui. E se a gente fizesse isso como sal da terra, ia assustar as pessoas. Porque nós não queremos que todo mundo vire sal da terra. Aham. Nós só queremos oferecer uma coisa que para nós Deus faz tem dado. muito bem, que é a qualidade dos nossos vínculos, para quem é de fora. Aliás, isso também é uma marca, né? Que é justamente isso assim, isso tem tudo a ver com a nossa identidade de sal, né? Que o sal realmente é pequenas porções e que desaparece. A gente sempre teve isso. Eu acho que vale a pena numa coisa de missões falar e lembrar, e esse foi um outro marco que eu percebi quando eu cheguei aqui, que a 90 estava guardando e cuidando bem assim, de todos aqueles que foram os movimentos, as bases, os princípios, a história, e o cuidado com missões, né? A igreja é muito missionária. Isso é muito bom. Só que todas as experiências missionárias nossas são em unidade. Nenhuma delas é para plantar uma igreja sal da terra, mas é sempre com igrejas, outras igrejas, outras denominações, né? O que também é uma marca fantástica, eu acho. Então, assim, acho que para quem nos ouve é mais recente na Sal da Terra 90, não se assuste com tanto movimento. Movimento também é uma característica intrínseca do Espírito Santo, primeiro, Sim, exato. muito revelado na palavra, mas que também nós, como Ministério Sal da Terra, quisemos manter isso como parte da nossa essência, movimento. Então, às vezes você chega aqui e fala assim, não, mas toda hora parece que está indo, vai um pastor para ali, vai alguém para cá, vai alguém para ali. E isso não é desorganização, isso é obediência. Né? Nós queremos isso. E isso é parte da nossa essência. E é exatamente por isso que a 90 tem tido recursos para continuar subsistindo, mas também para continuar enviando. E eu acho que se nós perdermos essa nossa essência, Deus, porque Ele está comprometido com a missão e não comigo no sentido dos meus caprichos, ele promove outro lugar que faz o que ele precisa que seja feito. Né? Então, nós temos que ser muito fiéis à nossa essência. Então, é parte da Sal da Terra 90 continuar investindo em plantação de igreja, em envio missionário, em movimentos que aparentemente não tem nada a ver com a gente, como foi na época do Missão na Íntegra. Algumas pessoas falavam assim, gente, isso tem nada a ver com a gente, isso está lá em São Paulo, vocês estão arrumando um problema. Porque quando fala isso, fala de orçamento. E não é orçamento pequeno, não, né? De 3 números, não, entendeu? É orçamento de 4, 5 dígitos. Então, isso é bom para nós resgatarmos, né, da nossa característica, porque assim, o nome, nós somos muito preocupados com o nome do Sal da Terra. Né? O nome do nosso ministério é Sal da Terra, que está junto com o versículo da luz do mundo. Então, para ser a gente, tem que ter terra e tem que ter mundo. Sim. Se nós formos um povo que não serve para essa terra e ficamos só aleluiando, saleiro, né? E que não serve para alcançar mundo, não somos nós. É melhor acabar, começar outra coisa. Né? É interessante que essa característica do Ministério Sal da Terra, e que isso é muito forte na 90, que é esse, como você colocou, esse movimento. Há poucos dias atrás, uma pessoa lá na 90 me parou e falou assim, gente, tá tudo certo com a igreja? Eu falei, por quê? Rapaz, todo domingo ou tem alguém chegando ou tem alguém saindo. Eu falei assim, tá, qual é o problema? Ele falou, parece que ninguém para. Mas está sempre andando. Que bom que repararam. Eu falei, que bom que você percebeu. Eu falei exatamente isso. Eu falei, que bom que você percebeu isso. Porque nós somos uma igreja do caminho, no caminho. Nós estamos sempre caminhando mesmo. Nós não somos uma igreja parada. Porque se você para, porque nós somos como o rio, né? Nós não somos lago, nós somos o rio de Deus. Que vai passando, que vai fluindo. E se parar, estraga. Se acomodar num lugar, estraga. Então a gente está sempre fazendo esses movimentos para que a água esteja sempre oxigenada. Então eu estou, ao mesmo tempo, recebendo uma inglesa e enviando
um português, ou recebendo português, e por aí vai. A gente está recebendo um grupo que chegou dos Calungas e enviando outro para a Bahia. E a gente está com o Rafael aqui e mandando o John para lá. Então, esse movimento, que é uma característica linda da Sal da Terra, é que oxigena esses processos de Deus na nossa vida. E ajuda, inclusive, quem está enraizado no lugar, como o Salmo 1 diz, né? Porque a árvore, que é a figura da pessoa bem-aventurada, o segredo dela é que ela é irrigada pelo rio, que é sempre de água nova, né? Então, esse movimento perto de uma pessoa que está mais aqui, também irriga, alimenta e frutifica, essa pessoa. E nós vivemos etapas, né? Eu acho que a gente viveu etapas, por exemplo, mesmo em época de pandemia, algumas foi bem colocadas assim por Deus, porque teve momentos da igreja que a gente estava bem focado em alimentar o pessoal. E eu lembro da escola de fundamentos da fé, todos os cursos que a gente fez de Universidade da Família, e era realmente um ponto assim que fortaleceu e o povo amava. E aí, depois de um outro tempo, foi um outro tempo. Aí começamos as pregações em séries, né, em cima de livros, e aquilo lá enriqueceu tanto a igreja. Aí começou todo um movimento agora, né, com a vinda do John, e mais missionário, mais evangelístico, mais para fora, né? Sim, muito bom. Aliás, você mencionou a pandemia, e a gente não pode passar em branco, porque nesses últimos 10 anos aí a pandemia teve uma força muito grande e um movimento muito forte na nossa igreja, né? A nossa igreja praticamente dobrou de tamanho durante a pandemia, né? Com a igreja fechada. E, aliás, isso foi para nós, né? E um ano antes já tinha dobrado de tamanho uma vez, né? Em 2019. Isso. Exatamente. Então, o que acontece? Eu acho que a pandemia foi assim, um grande teste para tudo que a gente crê. Se as estacas estavam bem firmadas. Exatamente. Por quê? A pandemia acabou com muitas igrejas que tinham o seu fundamento no culto. E como o nosso fundamento não era o culto, e sim as relações, os vínculos. Né? Os vínculos. É verdade. Então, os vínculos, os cuidados continuaram. Continuaram. Então, assim, nós vimos movimentos acontecer durante a pandemia que foram simplesmente maravilhosos. Claro. Famílias ajudando famílias, gente levando bolo, gente levando fruta, gente levando medicamentos. As reuniões que acontecia pelo... Né? Reunião de oração pelo Zoom. 150 dias, né, ininterruptos. Nada. Depois foi mais, né? Foram um ano, 2 anos ininterruptos. Uau. 2 anos de mais oração. de 600 encontros. Exatamente. Então são coisas que normalmente isso não aconteceria. É que eu lembro do marco dos 150. Mas, enfim, é isso, foram mais de 600. Então, assim, é uma prova, né? Porque a sensação que eu tenho é que Deus falou assim: eu vou mostrar para vocês que vocês estão no caminho. E não é porque a gente dobrou de tamanho, mas sim porque a gente se manteve. E como igreja, recebeu mais peso e a estrutura não se rompeu. É um sinal de que a base estava bem feita. Exatamente. Então, assim... a circunstância muda, a forma muda, mas a essência continua. Exatamente. Amém. Porque é isso que o que a gente entende ser igreja, né? Que como a gente tem relações mais aprofundadas, não é qualquer coisa que vai romper isso. Exato. Então, e quando as relações são as nossas relações são tão profundas que a gente pode ficar longe, separado pelo corgão. Chamado oceano. A gente pode estar longe, mas nós estamos juntos. Porque isso não rompeu as relações por conta da distância. Né? Então, isso é uma marca profunda que nós temos como igreja. Um ponto né? importante, pelo menos para minha casa, como a gente vê, é que a gente tem para onde voltar quando a gente sai. Muito bom. Seja você indo para o sertão, seja você indo para Portugal, para uma segurança. Você tem essa segurança, você tem aonde voltar, você tem família para vir, né? Isso reflete realmente assim o que nós pregamos, né? Porque na prática isso acontece. Sejam famílias que se mudaram por questões missionárias ou se mudaram por questões de trabalho. Eles têm para onde voltar. Recentemente eu encontrei com um casal lá em Brasília
que ele sabe. Ele sabe que ele é a esposa dele. Ele falou, cara, tem muita vontade de voltar. Muita vontade. E se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu quero voltar. E ele tem a convicção do quê? Que ele vai ser recebido. Ele vai voltar para casa. A cadeira dele continua na mesma. Continua, lugar vai sentar. Exatamente. Ninguém está no lugar dele. Exatamente. Isso é muito bonito, né? Amigos, nós precisamos fazer uma curva aqui, sem puxar o freio de mão, mas é uma curva rápida. Só reduz e entra na curva. Para nós caminharmos para o fim. E acho que então era importante nós, um por um aqui, fazer considerações finais, breves, talvez apontando um desejo para o presente e para o futuro, um sonho, ou deixando algum outro tipo de palavra para que a gente caminhe então para o final. Bom, então eu vou começar. Vai. Deus tem colocado muito forte no meu coração e tem compartilhado com a nossa congregação. Nós temos mais de 1.000 pessoas, nós não temos um sistema de membresia. E graças a Deus, né? Porque família não tem essa membresia. Não tem cadastro. Não tem cadastro, né? Nós não somos um monte de CPF juntos, né? Mas eu creio que Deus tem para nós, né? A perspectiva é de nós enviarmos pelo menos 1% do número de membros, de pessoas da nossa família, da 90 para missões, a longo prazo. Que se a gente agora está com 70 lá na Bahia, enviamos 50 para Calungas de curto prazo, mas eu acho que a gente chegou no momento da gente pensar assim, pelo menos 1%, a gente está falando de 10 pessoas. Pode ser 3 famílias com seus filhos, né? 4, mas eu vejo uma perspectiva muito boa. Estão, né? Além dos que estão. Exatamente. Senão já batemos a meta. Exatamente. Mas eu Porque ele quer dobrar mesmo. Nós não temos meta, o negócio é que a gente tem que fazer isso pelo menos constante, né? Pelo menos de 2 em 2 anos, mandar 1%, né? Que Deus sempre tem acrescentado. Mas é muito bom estar no lugar onde a gente tem perspectivas de crescimento, de envio, que a gente vê que a igreja não perde, ao contrário, quando a gente envia, a gente ganha muito, muito. Amém. Como diz Jesus, né? Quem quiser salvar, vai perder. Vai perder. Quem abrir mão, vai ganhar. Eu acho que, assim, uma palavra que está vindo muito ao meu coração esse ano a respeito da igreja é alegria. Sabe, viver a igreja. A gente sabe que igreja, tudo tem seus tropeços, tem seus momentos de tristeza, de angústia, mas assim, a gente realmente percebe e fica muito alegre, né, por esse momento. A gente realmente quer celebrar esses 20 anos da igreja reconhecendo a graça que nos trouxe até aqui, sabe, a graça que tem nos acompanhado, né? A gente realmente vê a graça de Cristo. E eu acho que um sonho, e é uma coisa que tem acompanhado, é justamente esse movimento que é bem próprio, né, que está bem na nossa característica, é a igreja continuar se movimentando, e a gente pegar e repartir essa alegria mais com a cidade, né, via uma questão de transformação social, transformação de mente. A gente quer abençoar com tudo de bom que eu acho que Deus tem colocado como virtude, né, a começar de Cristo, e terminando nele, né, porque em Cristo tudo tem sentido, mas o cuidado com a cidade, o cuidado com as pessoas, a expansão mesmo do reino de Deus, sabe, na cidade, e a gente realmente fazendo diferença nos processos, não só como igreja, instituição, mas os próprios membros, né? A família espalhada, onde estiver no seu trabalho, ter mais convicção disso, né? Tem 2 pontos que eu queria colocar aqui que são sonhos que Deus tem colocado no meu coração, né? Um é que a pandemia foi muito boa, como eu falei, para testar as nossas relações, mas nós vivemos um tempo como igreja muito voltados para dentro. E graças a Deus, nos últimos 2 anos ou 3, não sei, 2 anos praticamente, né,
Deus foi mostrando para nós que a gente precisava se voltar mais para fora. Mas eu sei que esse é um caminho difícil, né? Então, apesar da gente entender, crer, há uma tendência natural da gente querer sempre estar voltado para dentro. E aí agora, nesses últimos 2 anos, Deus tem dado essa direção, tanto que nós, como 90 hoje, estamos em processo de plantação de 4 igrejas. Né? Então, ou seja, isso é um movimento para fora, mas eu sonho que a gente consiga caminhar e aprofundar esse movimento de abençoar a cidade. Né? A gente está aí no aniversário da igreja, né? Nós temos planejado uma série de ações para a cidade. Então, eu creio que esse sonho é algo que Deus tem feito, porque Ele tem colocado isso no nosso coração. E outra coisa é ver o que aconteceu na vida do Rafa como um jovem no seu trabalho, se envolvendo com profundidade na igreja. Eu creio que nos últimos anos nós perdemos um pouco disso. Então, hoje nós temos poucos jovens com essa profundidade de envolvimento, apesar dos seus trabalhos. E desde o ano passado, Deus tem me incomodado com isso e eu tenho feito um movimento nessa direção. Eu tenho hoje um grupo de 8 casais jovens, que a gente chama de vida pastoral, que são jovens que a gente entendeu que tem um chamado pastoral, mas que eles mesmos não entendiam isso, não percebiam isso na vida deles. E eu estou vendo esse movimento desses jovens nessa direção. Então eu tenho sonhado para que Deus mande mais jovens que queiram se envolver, que queiram entrar de uma forma mais profunda e que às vezes vai se tornar um pastor de dedicação exclusiva ou não. Como a gente comentou aqui no Sal da Terra, que a Sal da Terra nasceu por muitos anos, eu não sei dizer quantos anos, mas foram vários anos, não havia ninguém de dedicação exclusiva e a igreja rodava do mesmo jeito. E tudo acontecia do mesmo jeito, mesmo não sendo de dedicação exclusiva. Então, eu tenho sonhado como perspectiva que mais jovens, solteiros ou casados, possam se envolver de forma tal, serem usados como pastores na nossa comunidade. Amém. Bênção. Amém. Olha, da minha parte, então, eu também tenho assim, alguma coisa que é repetido no coração. Né? Não precisa nem ter revelação do Espírito Santo para perceber que pai é quem cria, né? Não é quem pare. Né? Pai e mãe. E nós temos o desafio de formar pessoas, discípulos de Jesus. Esse foi mesmo assim a missão que essa foi a missão que Jesus deu para nós. E eu lembro em 2015, quando o nosso missionário da Inglaterra, o Flávio Guará, teve numa reunião da ONU em Nova York, e ele disse que 3 expressões marcaram aquele encontro, e as palavras eram tradução, transição e sustentabilidade. E essas 3 palavras me marcaram desde 2015, e eu tenho tentado trabalhar por isso, e eu vejo que a nossa igreja trabalha por isso. E aqui parte do meu coração é que nós não desistamos disso, porque essas palavras marcaram, que chegaram numa conclusão, que é o que nós vemos hoje em todas as esferas de liderança das nações. Isso é muito claro, por exemplo, no Ocidente, que é por falta de tradução, uma geração não entende a outra, não consegue traduzir a outra, não consegue comunicar com a outra, não há um empenho em nome do individualismo, do egoísmo, da idolatria da privacidade, a minha vida, o meu mundo, e eu não quero abrir a minha vulnerabilidade. Em nome disso não há tradução. Quando não há tradução, não há transição. Quando não há transição, não há sustentabilidade dos processos. E toda hora nós temos que reinventar uma coisa que já está feita. A igreja está aí há milhares de anos. E nós parece que toda hora temos que começar de novo. Então o apelo é transmissão de cultura.
Nós estamos num momento novo, muito novo na 90. Há muita gente nova. O conselho é muito novo. Aquele conselho lá que começou já tem muita gente nova. E nós precisamos insistir numa transmissão de cultura. Criar cultura, trabalhar cultura, envolver as pessoas, contar essa história. Então, graças a Deus, pelos nossos irmãos que pensam a comunicação, o aniversário da igreja, por esse podcast, que é onde a gente pode contar a história, transmitir a cultura, tentar fazer um mínimo de tradução para que haja transição, para que nós vivamos processos sustentáveis. Amém. Amém. Deus abençoe, que bom poder conversar aqui com os amigos, mas também com você. Fique em paz. Um abraço. Muito Um obrigado. abraço para todos. Deus abençoe Obrigado. cada um. Bom demais.